Vamos colocar a máquina no banco dos réus. A inteligência artificial já está entrando nos tribunais, e com ela surge uma questão que mexe com a base da justiça. Num mundo dominado por algoritmos, o que afinal é uma prova? E em que a gente pode confiar como verdade? Parece até coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa pergunta já está ecoando nos corredores dos fóruns. Um robô pode mesmo julgar um caso? E talvez mais importante, deveria? Bem no centro desse debate todo tem um fenômeno que é, no mínimo, assustador: a tal da alucinação da IA. E não estamos falando de sonhos de máquina. Estamos falando de sistemas que criam mentiras, mas com uma cara de verdade que pode enganar qualquer um. Num processo judicial, essa alucinação não é só um errinho técnico. É um verdadeiro abismo onde a justiça pode se perder completamente. Isso nos leva direto para essa nova fronteira do direito. Sabe, ferramentas que a gente já usa no dia a dia, tipo o ChatGPT, não estão só escrevendo e-mails, elas já estão começando a redigir documentos jurídicos. E o mais curioso é que a própria inteligência artificial parece entender suas limitações. Ela mesma nos diz que julgar não é só uma questão de processar dados. Envolve ética, empatia, uma compreensão das nuances humanas que, pelo menos por enquanto, são só nossas. O mundo jurídico, claro, está dividido. De um lado, tem quem veja a IA como uma super assistente, sabe? Capaz de deixar os processos mais rápidos. Do outro lado, soa um alarme. Entregar decisões sobre vidas e direitos humanos para um código de computador é cruzar uma linha muito perigosa. Uma linha que talvez não tenha volta. E o grande problema pode ser resumido nisso aqui, a caixa preta. Se ninguém consegue entender como uma IA chegou a uma conclusão, como é que um advogado vai poder contestar? Como um juiz vai poder confiar? Essa falta de transparência atinge em cheio o direito de defesa de qualquer pessoa. Enquanto os especialistas debatem, a tecnologia avança, e avança rápido. Olha só esse número. Não é só uma estatística, é um sinal de que a revolução já começou. A questão não é mais se a IA vai ser usada, mas como nós vamos lidar com ela. Mas e se todo esse desafio tecnológico não for tão novo assim? E se essa opacidade da IA for só uma versão digital 2.0 de um problema que o direito já conhece há muito tempo? Apresento a vocês o famoso juridiquês. Para quem não é da área, ele soa quase como um dialeto secreto, uma caixa preta de palavras. Ele transforma sentenças que deveriam ser claras em verdadeiros enigmas, afastando o cidadão comum da justiça que, em teoria, deveria servi-lo. Essa citação vai direto ao ponto. A precisão da linguagem é o que dá validade para o sistema jurídico. Mas o que acontece quando essa mesma precisão vira um código que ninguém entende? Bom, aí ela deixa de ser uma ponte e vira um muro. Vamos ver um exemplo prático. Essa frase, tirada de um caso real, é um prato cheio de juridiquês. Para a maioria das pessoas, palavras como relator, calúnia e querelante criam uma barreira quase impossível de ultrapassar. Agora, quando a gente traduz essa frase, a névoa vai embora. A decisão fica clara, compreensível. É exatamente aqui que o jornalismo jurídico funciona como um decodificador, uma ponte sobre aquele muro da linguagem, tornando a justiça acessível. E aqui está a conexão fundamental. Seja o código complicado de um algoritmo de IA ou o código complicado de uma peça jurídica, a falta de transparência leva ao mesmo resultado: desconfiança e a impossibilidade de fiscalizar o que está sendo feito. E essa falta de transparência toda, tanto na linguagem quanto na tecnologia, nos leva direto ao coração de qualquer processo: a prova. Afinal, se não conseguimos entender a prova, como podemos confiar nela? No direito, existe um princípio que é sagrado para garantir que uma prova é válida: a cadeia de custódia. Pense nela como um rastro, um histórico documentado que prova que a evidência coletada é exatamente a mesma apresentada no tribunal, sem nenhuma alteração no meio do caminho. E olha, no mundo digital, essa cadeia de custódia é ainda mais crucial. Pensa num arquivo de áudio, um print de tela. É muito fácil editar essas coisas. A data, a hora, os metadados. Cada pedacinho de informação precisa ser rastreado. Se essa corrente se quebra, a prova digital se desfaz. Ela perde todo o seu valor no tribunal. É exatamente aqui que a gente precisa fazer uma distinção fundamental. Uma coisa é ser um operador de software, alguém que só aperta os botões. Outra, completamente diferente, é ser um perito qualificado, que entende o que acontece por trás da tela. O primeiro pode, mesmo sem querer, quebrar a cadeia de custódia. O segundo é quem a protege.
E o perigo é este, como o parecer resume muito bem. Sem análise de um especialista de verdade, o sistema de justiça fica meio cego, dependendo de uma tecnologia que não compreende e correndo o risco de cometer erros gravíssimos baseados em dados que podem estar falhos ou manipulados. Então, será que estamos num beco sem saída? Como a gente pode usar o poder da tecnologia sem abrir mão da justiça? A solução pode estar em fortalecer o elemento mais crucial e talvez o mais subestimado de todo o sistema. E a resposta é a supervisão humana qualificada. A máquina pode processar, analisar, sugerir, mas a palavra final, a validação, a responsabilidade, isso precisa ser sempre de um especialista humano, de carne e osso. E como essa supervisão funciona na prática? Bom, ela se baseia em 3 pilares. Primeiro, tem que ser possível auditar o algoritmo, ou seja, entender como ele pensa. Segundo, é preciso exigir peritos de verdade, certificados. E terceiro, a defesa precisa ter acesso aos dados originais e aos métodos usados na análise. Isso garante transparência e um jogo justo. No final das contas, a gente percebe que a caixa preta da IA e o juridiquês são, na verdade, 2 lados da mesma moeda: a falta de transparência. E a solução para os 2 problemas é a mesma: um especialista humano que atue como tradutor e como fiscal, garantindo que a justiça seja sempre compreensível e, acima de tudo, transparente. E assim, a gente volta à nossa questão inicial, mas com um novo entendimento. Se a tecnologia avança muito mais rápido que a lei, quem é que garante a justiça? A resposta não está no código do computador, mas na consciência humana. A responsabilidade de não deixar o erro ser automatizado é nossa. Talvez a ferramenta mais avançada no tribunal do futuro não seja um algoritmo, mas o bom e velho julgamento humano.